Vamos iniciar, então. Pessoal, boa tarde a todos, a todas. Vamos iniciar as apresentações, né, no 12º Congresso, né, de Gestão do Esporte e Organização da Abragesp. Eu sou o professor Evandro Lázari, eu sou docente no curso de Ciência do Esporte da Unicamp, em Limeira, junto com o professor Leandro Mazei. Agradeço o convite, é uma oportunidade muito legal de estar aqui, ver as apresentações, termos uma troca de experiência, aprender um pouco mais, a gente sempre está aprendendo, né? Parabenizo já antecipadamente todos os trabalhos que estão aqui, que nós vamos ter o prazer de assistir, né? Então, como nós já falamos, a Amanda vai ser a primeira a apresentar, já fez o seu teste, né, Amanda? Nós vamos ter até 15 minutos de apresentação e depois 5 minutos para as perguntas, dúvidas, que nós vamos fazer em forma de um bate-papo, tá bom? Eu tenho um cronômetro aqui que eu vou iniciar. Pode ir colocando sua apresentação já, Amanda. Desejo a todos, a todas, boas apresentações. E, então, vamos iniciar. Boas apresentações. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Amanda. Eu faço parte do grupo de pesquisa em Esporte e Gestão da Universidade de Pernambuco. E, junto com o Ives e com a orientação do professor Carlos Augusto Moletinho, a gente escreveu um trabalho intitulado como a Monitoria em Gestão do Esporte, Experiências e Competências para o Bacharel em Educação Física. Bom, de início, a gente sabe que o esporte está cada dia mais presente no cotidiano das pessoas. E isso fez com que gerasse uma identidade esportiva própria de cada pessoa. E junto com esse processo, a globalização e o crescimento da indústria do esporte faz com que haja a necessidade de uma maior profissionalização dos processos de gestão, tanto na oferta dos serviços e produtos quanto de produtos esportivos. Então, para ter uma qualificação nos processos de gestão, eu necessito da ponta ter alguém que saiba lidar com tudo isso. Eu preciso ter um gestor esportivo que tenha esse conhecimento qualificado. E para isso, eu preciso ter uma boa base, eu preciso ter uma formação acadêmica qualificada também. E aí, então, o meu saber fazer, ele vai ser sobreposto sobre o simples fazer. Falando um pouco das diretrizes curriculares nacionais do curso de bacharelado em Educação Física, nelas estão expostas que há a necessidade de ter a gestão dentro do ensino do curso como uma forma de qualificar o profissional para uma melhor intervenção. Entretanto, em um estudo realizado por Kinaldi e colaboradores em 2019, foi visto que existe uma escassez de disciplinas que consigam abordar esses conhecimentos de uma maneira mais aprofundada, principalmente dentro das universidades públicas. Então, um instrumento, uma estratégia também que pode ser utilizada é a monitoria. A monitoria ela vai conseguir aumentar o tempo que o aluno tem na disciplina, aumentando seus conhecimentos sobre a área, né? E conseguindo também ajudar a qualificar a disciplina durante a graduação. E aí, então, eu vou ter um desenvolvimento profissional qualificado. E a gente sabe também que para eu ter esse desenvolvimento profissional, eu preciso ter, atrás disso tudo, um desenvolvimento de competências básicas para a gestão. Competências como planejar, como liderar, de coordenação, de gestão de recursos, são alguns exemplos dessas competências. E então, o objetivo do nosso trabalho hoje é relatar as experiências vividas na monitoria da disciplina de gestão e empreendedorismo na educação física. Então, falando um pouco da descrição, né, da implementação do nosso trabalho, as atividades elas ocorreram de março a setembro de 2021. Antes do início da disciplina, nós tivemos toda a organização e planejamento dela, pensando da melhor forma que iríamos levar para os alunos que iriam
cursar essa disciplina. E o problema também, e que foi um ponto positivo, é as aulas remotas, né? A gente sabe que durante a pandemia, as aulas remotas elas começaram a ser inseridas durante os cursos de graduação e precisamos repensar todo o modelo, né, de ensino, já que essas aulas seriam um pouco diferentes, né, do habitual, do lado presencial, de estar com o aluno em sala. E então a gente resolveu dividir a disciplina em 2 unidades. E na primeira unidade, esses alunos realizavam resenhas críticas com o objetivo de aprofundar os seus conhecimentos sobre a gestão e sobre alguns significados e definições importantes para eles. E também, junto a isso, um trabalho que foi intitulado como Modelo Canvo. E esse trabalho ele era realizado em grupo. E na segunda unidade, eles realizavam esse projeto Modelo de Negócio, que seria uma apresentação desse início do Modelo Canva. E aí, esse modelo Canva, a gente escolheu algumas etapas dele, que é um modelo mais dinâmico de ensino, que vai ajudar esses alunos a criar um evento ou um negócio de uma forma mais rápida e que eles conseguissem pensar também em todos os processos. Então, a primeira atividade que a gente fez com eles foi essa aqui, que tinham intitulado como o nome dela, Qual a sua visão de futuro? Então, eles iam expor aqui, dentro dessas tabelinhas, uma visão deles de acordo com o que se perguntava. E aí, a partir disso, a gente conseguiu entender o que eles estavam enxergando, qual era a visão para criar o negócio ou o evento que eles estavam querendo. Então, tinham como exemplo aqui as imagens e tendências do futuro. Então, eles iam colocar aqui como é que eles enxergavam, por exemplo, a população deles daqui ao futuro. Então, eles iam colocar também suas inspirações do negócio, iam falar também um pouco das barreiras que poderiam ter durante o evento ou a implementação do negócio. Então, eles iam colocando o que é que eles estavam pensando e montando essa ideia na cabeça deles também. E aí, após essa etapa, eles fizeram um esqueleto do projeto todo, praticamente, né? E aí, dentro desse esqueleto, eles tinham que colocar quem seriam os parceiros deles, as atividades que eles iam fazer, os recursos que eles iriam utilizar para conseguir isso, a proposta de valor do negócio, do evento deles, como é que eles iriam se relacionar com os clientes, e quem seria o público deles, né? Que é muito importante, e também definir a estrutura de custos, as fontes de receita deles. E aí, depois de realizar essa etapa, eles vinham para o projeto em si, né? Eles, na segunda unidade, apresentavam esse projeto. Aqui está um exemplo de um dos trabalhos que a gente teve lá na disciplina. E aí essa apresentação era totalmente objetiva e mercadológica, tá? A gente tinha como objetivo com eles que eles entendessem como é que poderia ser essa apresentação. Eles tinham que apresentar para a gente de uma forma que quisessem vender o evento para a gente, o negócio, que a gente fossem clientes deles. E eles conseguiram apresentar isso em pouquíssimo tempo também, a gente estabeleceu isso para eles, e eles conseguiram sentir um pouquinho como é que funcionava isso aí. Entrando nos resultados e reflexões do nosso trabalho, para os discentes, eles conseguiram aumentar e ganhar conhecimento sobre os princípios e a história da gestão e do empreendedorismo na nossa área de educação física. Conseguiram também ver a estrutura e o funcionamento dos processos de gestão na nossa área. Entender um pouco melhor como é que estava funcionando isso através desses trabalhos e atividades que a gente fez, né, junto às aulas que existiam na disciplina. Falando um pouco dos meus resultados, né, como monitora, acredito que o processo de ensino-aprendizagem, né, durante a disciplina foi muito positivo. Eu consegui enxergar a visão de ensinar um pouco diferente, eu consegui ver como é que funciona esse processo que, aos poucos, consegui melhorar, qualificar a minha fala para passar da melhor forma os conteúdos também para eles. Além disso, eu consegui também desenvolver competências essenciais, como planejar e organizar. E a gente sabe que são competências que elas servem para tudo na nossa vida, né? Não só na nossa área. Além disso, consegui ter uma visão acadêmica melhor da parte da docência, né? Dentro da universidade pública. Consegui ver um pouco por trás de como é que funciona toda a organização e planejamento para quando nós, alunos, quando estamos com o professor lá na ponta, não sabe muito bem lidar com
saber entender, né, como é que funciona esse processo, e eu consegui ver um pouco por trás como é que funciona isso. Além disso, devido à pandemia, né, a gente sabe que essa construção e organização de novas metodologias foi essencial para a disciplina, pois foi totalmente diferente, né? Foi um mundo novo, tanto para mim, para realizar a monitoria, quanto também para o professor dando a disciplina, que foi a primeira vez dela online. E a gente conseguiu construir uma metodologia que conseguisse desenvolver esses alunos uma melhor qualificação, sabe, neles, e eles conseguiram entender melhor o assunto, conseguiram tirar o melhor da disciplina, sabe, conseguiram atingir os objetivos que tinha nessa disciplina. Além disso, eu consegui qualificar também os meus conhecimentos da disciplina, que quando eu paguei a disciplina eu ganhei, e eu consegui qualificar, consegui entender mais, consegui estudar mais um pouco esses conhecimentos. E, por fim, a gente conseguiu também gerar maior dinamicidade e interação com os alunos. A gente sabe que durante esse processo de online, né, de aulas remotas, é difícil essa interação, devido a algumas barreiras, né, que existem, e a gente conseguiu gerar nesses alunos algumas dúvidas que eles conseguissem interagir melhor com a gente, tirar dúvidas, de questionar, de perguntar. Então, foi muito boa essa forma que a gente organizou a disciplina, com relação à interação também. E, por fim, a gente percebeu que o processo de monitoria ela tem grande importância durante a graduação, ajudando a desenvolver competências como organização e planejamento, que são importantes em toda a carreira acadêmica e de um profissional da área da educação física. Como também a gente percebe que mais monitorias entre todas as disciplinas da universidade se fazem necessárias, porque elas vão conseguir gerar uma maior qualificação metodológica durante essas aulas da graduação e durante agora que estamos em período remoto também. E, por fim, a gente vê que há necessidade de maiores investimentos na gestão para desenvolver profissionais de educação física mais qualificados e que saibam interagir melhor no mercado profissional ou também durante a docência, se ele quiser seguir outro caminho também, né? Então, aqui estão nossas referências do trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e fico aberta a dúvidas, a questionamentos. Obrigada. Legal, Amanda. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela sua apresentação, né? Peço desculpas no começo, eu não falei o título do seu trabalho, né? Mas você falou muito bem. Monitoria em Gestão do Esporte, Experiências e Competências para o Bacharel em Educação Física, né? Parabéns, legal trazer o seu relato. Foi sua primeira experiência como monitora numa disciplina ou não? Isso, foi minha primeira experiência. Legal, bacana. Bom, deixo aberto para perguntas, dúvidas. Se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Amanda, ela está à disposição aqui. Professora Flávia. Oi, boa tarde a todos. Não usei a mãozinha eletrônica, prefiro usar a minha mesmo, que está aqui, infelizmente. Então, boa tarde a todos, parabéns, Amanda, parabéns ao grupo, né, que você está trazendo aí uma experiência, acho que super valorosa. Ouso dizer, não só em tempos de pandemia, mas como foi no tempo da pandemia, né, assim, a minha percepção é que é uma experiência bastante enriquecedora, tanto como, né, pelo seu relato a gente percebe, mas imagino também que para os alunos, e como eu tenho alguns aninhos mais de experiência, mesmo com monitoria ou sem monitoria, essa perspectiva de levar a prática, né, principalmente na nossa área, que a gente atua mais, e fazer os alunos criarem, desenvolverem projetos, realmente são experiências de aprendizado bastante importantes, né? Você vivenciar ali, nem que seja teoricamente, na elaboração de um projeto, e quem sabe depois, né, da pandemia, eu já tive algumas experiências que a gente conseguiu, inclusive, botar os projetos em prática durante o próprio semestre, quando era evento, coisa pequena, um negócio realmente não é o caso. Mas eu queria só, uma curiosidade, se vocês chegaram a fazer uma avaliação
da disciplina com os alunos, ou se vocês têm um registro da percepção deles. Porque, lógico, aqui o objetivo era trazer a experiência da monitoria, mas aí fiquei curiosa, né? Como é que foi a percepção deles? Obrigada, professora. Então, a gente fez essa percepção no final. A gente fez tanto no começo, para tentar entender como é que eles estavam chegando na disciplina. E a gente fez algumas perguntas básicas sobre o que era gestão para eles, sobre o que eles achavam que era importante. E aí, no final, a gente fez de novo e também fez um questionário para entender como é que eles levaram a disciplina melhor, né? E, assim, foi muito positivo. E muito positivo também ver a diferença do começo para o final, sabe? E essa disciplina foi realizada em 2 semestres lá na faculdade. E a gente conseguiu também ter algumas melhoras de um semestre para o outro e conseguiu ver realmente isso que você perguntou, de melhora deles. E esse questionário, ele foi realizado, né, durante a última aula, assim, sabe? E a gente viu realmente que foi importante para eles e como alguns mudaram de visão sobre se iria investir em negócio ou não, o que seria importante, quais seriam as competências mais importantes, a gente viu essa mudança. Foi bem interessante. Tá, então, agora só mais um comentário, quase uma brincadeira, uma intimação, né, de que vocês publiquem essa experiência, compartilhem, né, não só o resumo nos anais do Congresso, mas eu acho que isso é o tipo de prática de docência na área que a gente tem, a gente imagina que tem experiências muito ricas, mas até fazendo uma autocrítica, a gente precisa compartilhar isso com os outros, né? Parabéns de novo. Obrigada. Obrigada. Legal, muito bem. Obrigado, professora Flávia. Obrigado, Amanda, pelas respostas. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma para fazer também, mas eu estou deixando aberto para as pessoas perguntarem. Cacilda. Na verdade, eu queria fazer mais um comentário, parabenizar a Amanda e o grupo pela apresentação. E eu acho que é nesse sentido que a professora Flávia falou, né? A gente tem visto nos congressos internacionais muito mais esse compartilhamento de experiência entre docentes, entre alunos, né? Que fazem parte de monitoria e tudo mais, na própria pós-graduação também, experiências de ensino da gestão do esporte, né? Acho que é importante a gente ter esses momentos, talvez, né? Crescer cada vez mais essa sala de ensino na gestão do esporte para a gente compartilhar, né? Tanto a gente compartilha normalmente muitas angústias, né? Mas compartilhar também as boas práticas, né? Porque a gente aprende muito uns com os outros. Então, obrigada, Amanda. E também faço coro à professora Flávia. Publiquem em artigo essa experiência de vocês, que com certeza vai ser muito rico para a área. Parabéns. Obrigada, Cacilda. Legal. Obrigado, Cacilda. Posso fazer uma perguntinha, Amanda? O meu é simples aqui. Eu gostei também, parabenizo o trabalho de vocês, ao grupo, né, o relato dessa monitoria. Amanhã, quinta-feira, eu encerro a disciplina de gestão também, né, e o pessoal está trazendo modelo de negócios na minha disciplina também. O trabalho final, eles estão apresentando alguns modelos de negócio. Mas eu só fiquei com uma dúvida, assim, você na introdução falou sobre as competências do gestor, né? E depois você disse que a disciplina foi dividida, não? Uma primeira parte, resenha em modelo Canva, e depois o modelo de negócio, né? Durante a disciplina, antes da apresentação do modelo, né, do Canvas, teve alguma parte sobre essas competências do gestor, por exemplo, se na disciplina falar o que é a gestão financeira, como faz cada um dessas competências do gestor, né? Principalmente por ser um curso de educação física, né? A gente usa ferramentas de outros cursos. Só uma dúvida, teve essa introdução? Sim, sim. Então, isso foi bem interessante como a gente organizou a disciplina, porque a gente quis tratando aos poucos, né? Como a gente teve essas 2 primeiras partes do modelo Canva com eles, a gente ia dando essa atividade para eles, e durante
as aulas, o professor e a gente ia comentando sobre pontos importantes, sobre as competências, o que é que teria que ter, o marketing do negócio também. A gente foi sempre evoluindo com o negócio deles, até chegar nesse projeto final, em que eles já tinham tido todas as aulas, realmente, e conseguido ter um arcabouço de conhecimentos para apresentar da melhor forma, sabe? A gente conseguiu fazer esse cronograma certinho para que eles conseguissem ter, entendeu? Esse processo. Legal. Maravilha. Era isso que eu queria saber, só se teve essa construção. Perfeito. E aqui também reafirmo, vai continuar publicar esse trabalho, legal, parabéns para você e para o grupo. Muito, muito legal a sua apresentação. Bom? Obrigada, Evandro. Obrigado, Amanda, obrigado. Então, parabéns. Vamos passar agora, então, para a segunda apresentação. Né? A Gabriela está por aqui, com a câmera aberta. Boa tarde, Gabriela, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, sim, com vocês? Tudo bem. A Gabriela vai apresentar o trabalho com o título Metodologias Ágeis no Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa e Gestão do Esporte. Gabriela, você tem até 15 minutos para sua apresentação e depois a gente conversa um pouquinho. Quando faltar 5 minutos, eu aviso. Tá bom? Perfeito, perfeito. Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, já aparece para vocês? Está começando? Quase. Vamos lá. Pode estar com você. Muito bem. Pessoal, boa tarde. Sou Gabriela Borges, estou aqui representando também um grupo de autores, cujos nomes estão aqui elencados. Como o professor falou, né, esse trabalho tem o título de Metodologias Ágeis no Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa e Gestão do Esporte, e é um relato de experiência de um período que a gente trabalhou nesse ano dentro do grupo de estudos do GPAI, que é um grupo de estudos da USP, em parceria com o grupo de estudos GPCEF de Minas, e a gente está aqui apresentando para vocês os resultados desse período de trabalho, nesse relato de experiência. Bom, para começar, vou começar falando da nossa apresentação problemática. Nós tínhamos, no início do ano, um retorno das atividades previstos e iria acontecer no ambiente online. Então, a gente conseguiu identificar algumas possíveis dificuldades que nós teríamos nas conduções do processo, principalmente por se tratar de uma condução de forma remota, por conta da pandemia e do afastamento. Nós tínhamos um plano de, paralelamente aos projetos individuais, organizar e executar uma pesquisa de levantamento do perfil do gestor e gestora do esporte em âmbito nacional. Dessa forma, a gente entendeu que existia uma relação entre as metodologias ágeis e esse ambiente de gestão do esporte, especialmente falando dentro do nosso grupo de estudos, para conseguir estruturar essa pesquisa. Então, a gente pensou em adotar algumas das ferramentas, algumas das estruturas que são presentes nessas metodologias ágeis dentro do grupo para fazer a condução desses nossos processos. Bom, a metodologia tradicional, ela tem um padrão, que é um planejamento e uma entrega, e ela permite pouca flexibilidade no decorrer do processo, o que dificulta um pouquinho as interações. A metodologia tradicional, ela veio a partir de uma perspectiva de um grupo de gestores que entendeu que a metodologia tradicional não mais cabia dentro das demandas do ambiente tecnológico. Foi o ambiente que primeiro acolheu essas novas metodologias, que são também denominadas metodologias leves. Essas metodologias, assim como as metodologias tradicionais, elas servem para otimizar a administração de tempo e recurso, pensar nesse processo mais flexível de planejamento e de entrega. Então, eles desenvolveram em 2001 um documento chamado Manifesto Ágil,
Nesse documento, eles elencam alguns valores que fazem parte dessa metodologia. Dentro desses valores estão contidos a importância de todos os envolvidos no projeto, pensando da pessoa de todas as atividades, de todas as tarefas que são executadas no projeto, todas as pessoas têm importância, independente do nível hierárquico, de entregas constantes de resultados, diferentemente do planejamento tradicional, que tem a entrega no final do processo e às vezes não considera os ajustes no decorrer do processo. A metodologia ágil, ela tem essa entrega constante e consegue fazer as adaptações de forma mais acertada. E a interação contínua com o cliente, pensando em adaptação e conseguir antever os problemas ou as situações que precisam ser alteradas e conseguir fazer essas alterações antes do final, antes da entrega do processo, o que gera menos erros, né, e menos gastos no final para tentar equilibrar os ajustes que sejam necessários após a entrega. Para esse tipo de atuação, para esse tipo de implementação, a metodologia ágil diz que, além de todas as mudanças, pensando em planejamento, estruturação, operacionalização, também precisa haver uma mudança de mindset dos envolvidos no projeto. As pessoas que fazem parte da estruturação, da operacionalização, precisam entender que elas precisam ter uma atuação mais autônoma, mais engajamento, mais colaboração, mais responsabilidade com os projetos, autogestão, o macrogerenciamento, quer dizer que você não fica apegado a pequenos detalhes, você vai trabalhando com os resultados e deixando as pessoas mais livres para trabalhar. Bom, dentre vários métodos que estão disponíveis, pensando em metodologias ágeis, o grupo escolheu trabalhar com base em 2 deles. O primeiro é o Scrum, que é um nome que é mais comercializado. Inclusive, o nome vem de uma jogada do esporte rugby, e ele é um processo que tem interações, uma série de interações dentro da estrutura. Dentro da estrutura tem vários tipos de interações. Essa é uma representação gráfica do processo, muito comum, aliás, de ser encontrada. E essas interações, elas acontecem dentro de um período determinado. Essas etapas desse processo de Scrum também são conhecidas como cerimônias, que nada mais são do que fases do processo. Então, eles dão um nome para cada fase, e essas fases, todas elas compreendem valores que são transparência, inspeção e adaptação. Então, independente da fase que você está do processo, você sempre vai deixar todas as pessoas saberem do que está acontecendo, vai fazer avaliação constante e vai se adaptar ao que precisa ser feito em relação ao resultado que você precisa entregar. A gente também utilizou como base, né, não necessariamente o modelo como o modelo engessado, como ele existe, o modelo Kanban, que é uma ferramenta de gerenciamento que otimiza também essa relação de controle de fluxo, prazo, entregas responsáveis, e dentro de um processo de que a gente precisa entregar algum resultado ou algum produto. Bom, esse quadro Kanban é um quadro que a gente utilizou como modelo, como exemplo, e eu vou mostrar mais para frente um print, né, de uma estrutura que a gente está utilizando atualmente, que vai dar uma ilustração para vocês de como ele funciona, do que ele é. Então, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a utilização dessas ferramentas de metodologia, de algumas dessas ferramentas das metodologias ágeis dentro de atividades do nosso grupo de estudos acadêmico, que é o GEPA, em parceria com o grupo de Minas. Bom, essa é a descrição da implementação. Nós tivemos o retorno das reuniões do grupo no início do ano de 2021. Então, a partir de uma apresentação dos conceitos e métodos ágeis que foram os escolhidos apresentados anteriormente, Scrum e Kanban, a gente teve a validação do grupo e a gente iniciou, então, essa utilização de algumas das ferramentas desses métodos. A gente escolheu algumas dessas ferramentas para viabilizar essa nossa forma de condução dos processos.
E a gente operacionalizou, então, a divisão dos integrantes em equipes, a divisão das tarefas, a gente estipulou prazos e responsáveis para cada tarefa. A gente, como eu falei, né, nós utilizamos algumas cerimônias e ferramentas, como, por exemplo, o Sprint, que é um nome bastante conhecido dentro da metodologia Scrum, que nada mais é do que um período de tempo de trabalho. Então, você planeja o que você vai executar dentro daquele período, entrega e planeja a sprint seguinte. Então, nós utilizamos essa cerimônia. A gente, como eu disse, também utilizou o quadro Kanban, que nada mais é do que uma ferramenta gerenciadora. As tecnologias que nós escolhemos para executar esse nosso planejamento foram tecnologias gratuitas, que são o Google Drive, Google Agenda e o Trello, que dentro do Trello a gente utilizou como modelo a metodologia Kanban, e também utilizamos, não está relacionado aqui, utilizamos amplamente, inclusive, o WhatsApp como meio de comunicação do grupo para agilizar a comunicação e as necessidades. Essa é uma ilustração, né, a título de curiosidade, uma representação de uma das tecnologias que a gente escolheu para gerenciar as tarefas. Nessa tecnologia, que é o Trello, é uma tecnologia gratuita, tem a versão paga, que oferece algumas ferramentas a mais. A gente utilizou o que se aproxima do método Kanban, com algumas particularidades, claro, que respeitam tanto as características do nosso grupo de estudos, como as características do projeto que a gente estava desenvolvendo. Então, a gente tem aqui o backlog, que são o levantamento das necessidades, o fazendo e o feito. Então, o Kanban ele tem basicamente três colunas, né? As suas tarefas necessárias, o que está sendo feito e o que já foi concluído. Então, é uma ferramenta bastante simples, pensando em operacionalização, mas bastante eficiente também. Dentro dos nossos resultados e reflexões, então nós tivemos a divisão de 21 integrantes, na verdade são 34 ativos, mais 21 que participaram efetivamente de todos os processos dessa nossa pesquisa de levantamento do perfil do gestor, em 3 times. O primeiro time, o time Transparência, que ficou responsável pelo controle e comunicação, para gerir o processo como um todo, gestão da comunicação. O segundo time, o time Pesquisa, responsável pela fundamentação teórica, desenvolvimento do instrumento de pesquisa para essa nossa atividade principal, validação do questionário no comitê de ética, entre outras atividades. E, por último, o time População, que foi o time que ficou responsável pelo levantamento da população, que nada mais foi do que o universo-alvo de respondentes que a gente tinha. Bom, dentro desse processo de divisão se somaram pelo menos 15 sprints, que são aqueles períodos de tempo de trabalho, entre uma reunião e outra. Nossas reuniões são quinzenais, mais de 64 tarefas registradas no Trello, aquele nossa ferramenta de condução de fluxos de trabalho, e dois produtos que foram, esse que está sendo apresentado agora, e mais um que vai ser apresentado pela professora Flávia, que são frutos desse nosso trabalho desse ano. Bom, no fluxo, nas 6 primeiras semanas no início do ano, a gente apresentou as metodologias para o grupo e a gente fez uma condução para implementar o uso dessas ferramentas e tecnologias, e na semana seguinte a gente foi conduzindo a execução das tarefas e os ajustes necessários. As principais observações. A gente observa uma evolução na dinâmica do grupo, tanto em atuação quanto em processos. A gente também percebeu uma subutilização de algumas tecnologias, muito por conta de uma necessidade nas melhoras do processo de inspeção, que é um daqueles 3 pilares do Scrum para garantir que a execução e a atuação da equipe seja realmente baseada num processo equilibrado. Bom, conclusão. Nós entendemos que a otimização do fluxo, ela realmente traz mais autonomia para os integrantes, ela traz mais responsabilidade também, senso de pertencimento, engajamento. A transparência,
que é essa possibilidade de todas as pessoas estarem em contato com todos os conteúdos e os documentos e o andamento das atividades em tempo integral é importante, otimiza a comunicação, as pessoas ficam inteiradas pelas fases dos desenvolvimentos das tarefas. O hibridismo, que foi essa nossa forma de conseguir encaixar as nossas necessidades dentro das metodologias disponíveis, foi interessante para o nosso grupo, então a gente considerou que esse formato atendeu às nossas demandas, embora não fosse realmente a metodologia que é apresentada. E a gente, como eu disse anteriormente, precisa ter uma atenção especial ao controle e à avaliação dos processos, que seja de forma regular e sempre promovendo ajustes para que o processo não se perca, e principalmente as tecnologias escolhidas. Bom, aqui estão as nossas referências utilizadas e agradeço a todos pelo tempo. Quero aproveitar para compartilhar aqui as redes sociais do nosso grupo de estudos, no Facebook e no Instagram, e convidá-los também para responder à pesquisa PGEB, que foi a pesquisa que inclusive foi responsável, uma das responsáveis por essa mudança de processos dentro do nosso grupo. Está aqui o nome, se vocês tiverem essa disponibilidade, façam muito bom proveito, né, desse momento de poder responder e contribuir com essa nossa pesquisa. Agradeço e fico à disposição agora para questões. Obrigada. Legal, Gabriela, parabéns, obrigado pela apresentação, né? E já temos a professora Gisele aqui como primeira a fazer pergunta do seu trabalho. Parabéns, trabalho de vocês. Gisele, fique à vontade. Obrigada, Evandro, prazer revê-lo. Gabriela, parabéns pela apresentação. Achei, assim, bem legal mesmo a sua desenvoltura, enfim, parabéns mesmo. Não é todo mundo que tem essa desenvoltura para apresentar em eventos acadêmicos, então parabéns pela organização da fala, pela apresentação. Enfim, acho que é importante destacar isso. Segundo, parabéns pelo trabalho, né? Eu acho que vocês avançam muito, um pouco do que a professora Flávia comentou anteriormente, né? A gente precisa registrar isso, né? Compartilhar com outros grupos de pesquisa aquelas boas práticas de gestão que nós estamos utilizando dentro dos grupos de gestão, né? Eu acho que, assim, mais lógico e inteligente do que isso, impossível, né? Então, parabenizo pela iniciativa, né? E também tanto pela iniciativa da utilização dos métodos, quanto para a divulgação aqui no Congresso. Tá? E aí a minha dúvida, Gabriela, é bem pontual, no sentido, assim, de pensar no dia a dia do grupo, né? Acho que, primeiro, queria que você comentasse um pouquinho, você falou no final agora que foi essa pesquisa que motivou esses processos, né, essas novas ideias, mas eu queria saber um pouco mais, assim, motivou como? Qual foi o start que vocês falaram, assim, vamos, dentro do grupo de estudo, estudar metodologias ágeis? Então, se foi alguém que trouxe, ou se foi fruto de uma outra pesquisa, né? Então, algum aluno ou aluna de TCC, ou em outro grau, que trouxe essa temática para o grupo, e que você compartilhasse com a gente, assim, os desafios iniciais, né? Porque eu fico pensando, né? Hoje nós, assim, especialmente em decorrência da pandemia, me parece que a gente assim, a gente está sobrecarregado de aparatos tecnológicos, né? Positivamente, porque isso pode nos organizar, que é o que você mostrou aí com o seu trabalho, assim, dinamiza e organiza a atividade do grupo, mas eu comecei a pensar isso no meu dia a dia, né, porque eu participo de alguns grupos, enfim, aí um usa uma ferramenta, às vezes eu fico muito perdida, né, cada um, enfim, muitas comunicações, enfim, então acho que isso vai estar presente, isso não é uma peculiaridade da Gisele, né, eu acho que isso é o que vai acontecer, então talvez compartilhar com a gente, assim, um pouquinho desses desafios iniciais e como que o grupo vem se organizando internamente para superar isso, tá? Mas, Gabriela, novamente, parabéns pela apresentação e com certeza aí vamos já roubar as ideias para o nosso grupo. Obrigada, Gisele, pelos comentários. Bom, vou fazer aqui, às vezes, de responder pelo meu grupo, alguns dos autores também estão aqui, mas, bom, você perguntou quem trouxe.
Eu, além do grupo, faço parte de outra instituição, já utilizo lá, e tem mais uma autora do grupo que também utiliza as metodologias e também tem um interesse. Então, sim, existia um conhecimento prévio e a gente trouxe a partir dessa demanda do nosso grupo, mas também a partir de um conhecimento e uma experiência que nós tínhamos e apresentamos para o grupo, e a partir daquele momento o grupo se inteirou, gostou da metodologia e gostou do desafio. Inclusive, a professora Flávia, nossa líder que está aqui, também topou. Realmente, como você falou, não é uma coisa de um dia lá, professora, não é uma mudança rápida, porque envolve várias questões, né? Envolve o aprendizado de utilização das ferramentas, envolve como que eu vou dizer, a sensibilidade de você entender que, de repente, aquela forma que você fazia pode ser otimizada. Pode ser, não que ela vá ser. O que me leva à segunda questão que você colocou em relação aos desafios iniciais. Os desafios, geralmente, eles estão envolvidos com dificuldade de utilização das ferramentas e a dificuldade de aceitação das pessoas, não todas, mas as pessoas de aceitarem realmente que aquela tecnologia pode ajudar. Uma coisa que vale a pena mencionar é que a tecnologia ela não precisa ser digital, ela pode ser analógica também, porque a gente está realmente cheio de coisas aí bombardeando a gente. Então, o método Kanban, por exemplo, ele é um método de organização de fluxo de trabalho. O que você tem por fazer, o que você está fazendo, o que você já fez. E ele pode ser em forma de post-it, uma lousa, por exemplo. Então, está mais relacionado à mudança de mindset do que a própria ferramenta que você vai utilizar. Nós optamos por utilizar as ferramentas digitais porque nós estávamos distantes, e acho que era a realidade da maioria dos grupos. Então, a gente acabou optando por isso, por ser a ferramenta mais oportuna naquele momento, mas que dentro de um laboratório, por exemplo, poderia ser uma lousa. Então, essa é a segunda coisa. E você fez um comentário, né, em relação à resistência, de eventualmente, mas não sei se vai ser isso. A perspectiva que nós temos enquanto grupo é que vai ser isso. É igual o eSports, não dá mais para fugir. Está aí e a gente vai precisar se adaptar, fazendo a opção da ferramenta que mais cabe e que mais fica viável para o grupo. E nós, enquanto grupo, inclusive foi uma coisa que a gente apontou no nosso relato, a gente deixou de avaliar em algum momento, e em algum momento se perdeu. A gente recuperou o processo, mas que não é uma coisa automática. Ela deixa o grupo mais autônomo, mas o processo não é automático. Ele tende a deixar as coisas mais fluidas, mas isso demanda tempo e esforço. Espero ter respondido. A professora Flávia está aí. Obrigada, Gabriela. Gi, porque eu acho que você falou, né, de exemplo para outros grupos, e aí, assim, obviamente veio essa proposta, né, das duas, da Gabi e da outra colega, e eu, como, em princípio, líder do grupo, confesso, não só pela minha idade, não é isso, mas pelo acúmulo, né, assim, demandou um tempo para até eu e como vários outros integrantes a se familiarizar com essas ferramentas. O Trello, por exemplo, eu nunca tinha visto, nunca tinha usado. E aí eu acho que nesse processo que a Gabi aponta de limitação, de avaliação, que a gente não fez, eu acho que esse foi um ponto crítico. Quer dizer, o fato de eu, como líder, não ter esse domínio ainda, né, principalmente no começo, eu não tenho ainda, mas não sei se vou ter um dia, mas assim, que também não são ferramentas que o processo se autogere, precisa ter alguém, né, com a visão do todo para fazer a gestão de tudo isso. E aí eu já fiz a minha culpa junto com o grupo, que em muitos momentos, por limitação das ferramentas, ou até de meu tempo e de entendimento, de ver esse todo e, de repente, cutucar lá um sprint que está atrasado, cobrar, né? Enfim, esse tipo de coisa que realmente eu acho que nesse processo de avaliação que a Gabi falou, né, a gente, em alguns momentos, sentiu que faltou um pouco isso. Mas acho que é uma questão de amadurecimento. Provavelmente a gente vai tender a continuar usando, e eu recomendo para grupos grandes, porque a gente, até com a facilidade do digital, a gente, né, o GPAI nunca teve tanta gente envolvida, então, para gerenciar essas pessoas todas à distância, não teria outra forma se não fosse através de uma metodologia ágil, né, como essa. Obrigada.
Muito obrigada. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Flávia. Legal, obrigado, Obrigada, Gisele. professores. Obrigado, Flávia. Obrigado, Gabriela. Só um comentário rapidinho também. Eu postei no final, você falou, depois um comentário de novo, agora a professora Flávia falou, a questão dos processos, né? Você vai conseguir, numa metodologia ágil dessa, estabelecer os processos, ter, o próprio nome já diz, uma agilidade, né? E acho que fica visualmente fácil de lidar, né? Saber o que foi feito, o que vai fazer. E a questão do online que a gente vive hoje, dá para fazer na lousa, tudo, mas o online, o próprio Google Agenda, que você disse, todo mundo abre, sabe ali o que tem. É um caminho sem volta, como você mesmo disse sobre os esportes também. Né? Parabéns a todo o grupo, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Então, muito legal também esse relato desse trabalho de organização, estabelecimento de processos. Eu acho que isso é bacana. Obrigada, professor. Boas apresentações aí. Legal, obrigado, Gabriela. Muito bem. Então, agora, Daniel chegou? Daniel era o único que faltava. Daniel está aí. Maravilha, Daniel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Daniel, então, vai apresentar a análise dos benefícios das empresas júniores na educação física segundo seus membros. Daniel, você também tem 15 minutos. Quando faltar 5, você viu, né, a Gabriela? Eu fiquei meio assim, eu falei, eu abro o microfone, escrevo no chat, o que eu faço? Eu não queria interromper a linha de raciocínio dela. Eu vou escrever aqui no chat quando faltar 5 minutos, tá bom? Beleza, tranquilo. Vou Pode apresentar, compartilhar. A hora que você começar, eu ligo o cronômetro aqui. Certinho. Vocês estão enxergando aí? Estamos. Beleza, então. Boa apresentação. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Daniel. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho intitulado Análise dos Benefícios das Empresas Juniores da Educação Física, segundo seus membros. Então, os autores desse trabalho sou eu, a Caroline Gonçalves da Mota e a professora doutora Gisele Helena Tavares. Nós representamos aqui a Universidade Federal de Uberlândia, fazemos parte do grupo de pesquisas GERI e também da Husport, empresa júnior vinculada aos cursos de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Então, como introdução aqui, eu queria trazer que a universidade tem diversos papéis, né, com o seu graduando. E uma delas é desenvolver competências empreendedoras a esse indivíduo. Então, a empresa júnior surge como um papel estratégico dentro da universidade para que se desenvolva essas competências empreendedoras dentro da vivência prática da empresa júnior. Ainda iniciando, eu queria trazer, então, o que é uma empresa júnior, para quem aqui ainda não teve contato aí com o movimento. A empresa júnior é uma empresa formada por estudantes de graduação de um ou mais cursos que realizam serviços e projetos para micro e pequenas empresas. Dentro da empresa júnior, a gente tem um professor ou professora orientadora, que vai supervisionar as atividades que acontecem dentro da empresa, porém, sempre mantendo a autonomia dos alunos membros dentro de todos os processos, das decisões e do trabalho que acontece no dia a dia da empresa júnior. Também é interessante a gente ver alguns números do movimento Empresa Júnior no Brasil, segundo a Brasil Júnior. Os últimos dados aí são de 2019. Então, nós temos que a Empresa Júnior apareceu pela primeira vez no país nos anos 80. Já em 2018, já eram mais de 600 EJs federadas no movimento Brasil Júnior, sendo dessas, 32 eram da área da educação física. Então, a gente pode ver aí que é um número, depois a gente vai falar um pouquinho mais, que é um número aí em crescimento na nossa área. Vou falar também um pouquinho das motivações que levaram aí a esse trabalho. Eu, atualmente, sou um vice-presidente da Husport, ingressei em 2018 na iniciativa, e aí a gente já começou a entender, a ter essa vontade de entender um pouquinho mais das outras empresas que já existem e se aproximar delas. Além disso, né, a gente pôde aí participar na organização de 2 encontros das EJs da área, o que aí
ajudou ainda mais a gente ter essa aproximação e também de entender um pouquinho mais de como funciona cada EJ e também os benefícios aí que elas têm para os seus membros. Então, o primeiro encontro ele aconteceu, inclusive, no último CBGE, a gente pôde participar aí, foi muito, muito, muito importante para nós, e o outro também aconteceu já agora para a metade final do ano, onde a gente foi um espaço onde a gente pôde conversar mais com outras EJs, entender um pouquinho mais das realidades de cada uma, dos problemas, dos benefícios. Então, a partir daí, também encontramos um momento em que a gente pudesse ter o contato com os outros membros para fazer esse trabalho. Então, os objetivos desse trabalho, o objetivo foi identificar quais os benefícios para o graduando fazer parte de uma EJ da área da educação física. Como método de análise de dados, então o trabalho foi um trabalho qualitativo, de caráter exploratório, então foi uma pesquisa aí de campo, que teve como amostra 33 membros de EJs do Brasil. Foram incluídos os membros que compunham qualquer uma das diretorias de empresa e que aceitaram participar da pesquisa e completaram o questionário de forma completa. Tal coleta de dados foi através de um questionário elaborado pelo Google Forms, contendo perguntas abertas e fechadas, e para análise de dados a gente utilizou a técnica de análise de conteúdo temático da Bardam. Para fazer essa análise, a gente separou em 2 eixos de estudo. O eixo 1 sendo o perfil da EJ, e o eixo 2 sendo os benefícios na formação desse graduando e membro da EJ. Então, agora eu vou falar um pouquinho primeiro dos resultados referentes ao eixo 1, ao eixo de perfil das EJs. Então, a gente obteve, dessas 33 membros que participaram da pesquisa, 16 EJs diferentes aí espalhadas pelo Brasil. Dessas 16 EJs, 94% eram vinculadas a universidades públicas no país e apenas 6% vinculadas a universidades privadas. Outro dado interessante da gente entender é que lá no começo eu apresentei os dados aí com 32 EJs federadas, sendo da área da educação física, e comentei um pouquinho sobre esse movimento está crescendo na área. Então aqui a gente pode perceber que 18% das EJs dos membros aí, das EJs que participaram dessa pesquisa, elas ainda se encontram em estágio embrionário. Então, ainda é uma iniciativa onde a EJ ainda não tem ou um CNPJ, ou não tem uma carta de serviços propriamente dita, definida. Então, ainda a gente pode ver que esse número tende cada vez mais a crescer, porque para a EJ ser federada, ela já tem que ter o CNPJ aberto, já tem que estar realizando serviços. Então, a gente pode ver que esse número tende cada vez mais a crescer ainda. Não é um número que está estagnado. Outro dado interessante é a gente entender de onde são essas EJs que participaram dessa pesquisa. Então, 94% das EJs se concentram na região sudeste, sendo dividida aí por Minas Gerais e São Paulo. E apenas 6% na região sul, representada pelo Paraná. Então, aqui a gente pode perceber que não teve tanta pluralidade nas regiões, e isso pode também ter afetado um pouquinho nos outros resultados aí que a gente vai apresentar a seguir. Que a gente sabe que de outras iniciativas que fogem dessas regiões, mas que não participaram dessa pesquisa. Agora falando um pouquinho, então, do eixo 2, dos resultados que nós obtivemos do eixo 2. Trago aqui os 4 primeiros benefícios mais citados pelos membros, né? Então, o primeiro aparece é o contato direto com o mercado, mesmo estando ainda dentro da universidade, sendo um graduando, ele tem um contato direto com o mercado. A capacitação interna em que acontece pelo membro dentro da empresa surge aí em segundo lugar. Questões relacionadas a empreendedorismo e liderança, que são muito fortes aí no movimento, aparecem em terceiro. E o contato com problemas reais, palpáveis, que poderiam acontecer com qualquer um no mercado de trabalho, surge em quarto. E esse contato, ele ainda foi muito destacada a questão de erros, porque o graduando ele tem opção ainda de errar, é o momento em que ele pode errar
né? Não, às vezes ele não tem esse privilégio quando ele está fora da EJ em um mercado de trabalho. Esses quatro benefícios citados, segundo Zilioto e Bert, eles também compõem aí as EJs de outras áreas, então não é uma especificidade da área da educação física. Então é interessante a gente entender isso. Trago aqui também, como mencionado aí um pouquinho, mas foi mencionado por duas pessoas, a reflexão da profissão. Então a EJ, ela também é um espaço de reflexão para esse graduando, para que ele consiga ver de forma mais crítica a profissão em que ele vai se inserir após formar. Então, a gente traz aqui que até tudo isso que envolve antes, que eu comentei, do contato, do empreendedorismo, do estar no mercado, ele tem que ser visto também de forma mais crítica. E isso a EJ também vai proporcionar. Não é apenas um empreendedorismo, uma liderança ou estar no mercado por estar. A gente tem um espaço de reflexão. E isso é extremamente importante. Então, como conclusão, eu retomo aqui o objetivo, né, desse trabalho, que seria identificar quais os benefícios para o graduando fazer parte de uma EJ. Então, através disso, a gente percebe essa grande relação da EJ com o mercado, né? Quando quem conhece o movimento, fala de EJ, já se relaciona diretamente com o mercado, além de termos como empreendedorismo e liderança. Porém, é importante, novamente, a gente retomar essa questão da reflexão. A gente faz essa relação direta de EJ e mercado, mas é de extrema importância a gente pensar essa parte da reflexão e da forma crítica sobre a profissão, sobre esses termos como empreendedorismo e liderança, e também tudo aí que vai permear a nossa futura profissão. Outra questão que eu trago aqui é em relação, então, à limitação. Como não conseguimos a participação de todas as EJs da área, principalmente por ter se concentrado aí na região sudeste e sul, acho que seria importante a gente ampliar essa pesquisa para todas as EJs federadas e não federadas da área, para que a gente entenda ainda melhor o perfil de cada uma, de como se dá a empresa júnior dentro da área da educação física, como também se os benefícios aí serão considerados os mesmos, ou a gente tem uma gama maior ainda de benefícios para o seu membro. Como implicação teórico-práticas, então é interessante que esse trabalho possibilita conhecer novas iniciativas de empresas juniores na área, além de entender os benefícios que é fazer parte de uma EJ, então algumas pessoas ainda não conhecem o movimento, o aluno entender os benefícios também acaba incentivando a participação de outras pessoas que não conhecem o movimento a fazer parte do movimento, o que é de extrema importância. Além disso tudo, a gente ainda vê o envolvimento com a gestão. Então, a gestão é um campo da educação física muito amplo, que às vezes se tem uma dificuldade de como se trabalhar isso dentro da graduação, né? Então, a gente indo além aí das disciplinas, a gente tem a EJ como um espaço em que o graduando vai vivenciar a gestão de forma diária, e aí a gente ainda tem discussões da gestão do esporte dentro da própria EJ que vão capacitar ainda mais os seus membros para quando estiverem aí dentro do mercado de trabalho. Muito obrigado por estarem aqui, por darem esse tempinho aí para eu falar um pouquinho desse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhece ainda o Movimento Empresa Júnior, tiver interesse, só mandar uma mensagem, manda um e-mail, qualquer dúvida pode mandar um e-mail. Aqui também estão o Instagram, tanto da Empresa Júnior, que é a Hubsport EJ, quanto do grupo de pesquisa, que é o gere.ufo. Podem entrar em contato lá, podem olhar também os projetos que a gente vem fazendo. A gente gosta sempre também de alinhar a prática com a ciência, que a gente vê que é uma questão ideal, tá? Então, a gente está aberto aí a qualquer contato, a qualquer dúvida que surgir. Muito obrigado. Legal, Daniel. Parabéns pela apresentação. Muito boa a sua pesquisa que você trouxe, o trabalho de vocês. Agora eu abro para perguntas, dúvidas, comentários.
Cacilda. O Daniel já me conhece, ele já deve até imaginar que eu ia falar, né, Daniel? Daniel, primeiro, parabéns pela sua apresentação, pelo grupo, né? Tanto a Rusport quanto o Geri e a orientadora de vocês, professora Gisele. Eu sei que trabalho sério que vocês estão fazendo, né? Tanto na empresa Júnior quanto no grupo de estudos. E você trazer essa pesquisa, esse relato para a gente hoje é a junção das duas coisas, né? Isso é muito bom. Tive que falar também como ex-junior, né? Eu sou uma junior. E até, na verdade, bom, primeiro parabenizar, eu acho que, embora a gente fale muito, como você comentou, né, sobre esse impacto de participar na EJ na prática, né, no mercado, e fazer essa ligação direta, academicamente falando, eu vejo pouco a gente refletir sobre isso, né? Refletir sobre os benefícios, né? O que uma empresa júnior pode ajudar, auxiliar o próprio discente a entrar no mercado de trabalho, mas também se desenvolver enquanto indivíduo, né? Porque eu, que participei de empresa júnior, né, não segui por mercado, né, indústria do esporte, estou aqui na academia, só que eu sei quanto foi importante para o meu desenvolvimento enquanto acadêmica, né? Uma representação estudantil, então participar disso é muito importante, né? E aí eu vim falar, na verdade, para arranjar mais estudo para vocês, né? Dar sugestões aí de estudos futuros, de repente abordagens futuras, né? Até abordar, e não sei, até depois você pode falar se vocês estão pensando nisso, né? Abordar ex-juniores, né? Como que tá esses ex-juniores? Onde é que estão, né? O que comem, quem são, o que estão fazendo, né? Tiro por uma experiência dos colegas que estiveram comigo, né? No meu percurso na empresa júnior de educação física. Sei que muitos estão atuando na área de gestão de esporte, né? Com marketing, na indústria do fitness, né? Então, eu acho que talvez um caminho aí. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas de repente fica aí a dica e mais trabalho para vocês. Parabéns, Daniel. Obrigado, Cacilda, obrigado pelas considerações, né? A hora que você começou a comentar, quando você falou de que é pós-júnior, me veio essa ideia também, né? Assim, de a gente entender um pouco mais também do pós-junior. Acredito que é um complemento interessantíssimo, né? Até quando eu comentei um pouquinho sobre o encontro, né, que a gente organizou das EJs da área, o primeiro encontro a gente pensou exatamente isso, para o membro da EJ que estiver participando ver alguém que passou por isso e agora está no mercado. Então a gente convidou, agora assim, não foi para o lado da pesquisa, né, mas foi para o lado dessa curiosidade, o encontro. A gente convidou 2 pós-juniores que agora estão no mercado, que trabalham com gestão do esporte e que passaram por alguma empresa júnior. E acho que já foi extremamente enriquecedor para quem está dentro da empresa, né, e poder olhar e ver, falar, poxa, é o caminho, é aquilo ali. Quão importante foi a participação da empresa para essas pessoas na sua formação e para estar onde estão agora. Mas acredito que a gente pode dar um passo além e começar a pensar cientificamente também para entender um pouco dessa relação. Parabéns, Daniel. Eu ajudo na coleta, se vocês precisarem, eu mando para os ótimo. contatos. Parabéns, Daniel. Obrigado. Daniel, eu achei muito legal o trabalho de vocês, parabenizo ao grupo, você, a professora Gisele. Acho uma pena, você mesmo falou, né, que não conseguiu abranger o Brasil todo, né, que 94% sudeste, 6% do sul, né? Uma dúvida, por que você acha que vocês não conseguiram atingir norte, nordeste, centro-oeste? Uma dúvida. Então, eu acredito que talvez seja pela questão do contato, né? A gente utilizou algumas plataformas. Para entrar em contato, existiam grupos aí de EJs em redes sociais, em WhatsApp, até mesmo utilizamos a Abragesp para fazer uma divulgação aí nacional,
mas talvez o acesso para a gente conhecer, a gente entrar em contato, seja um pouco dificultado. Temos acesso mais, estamos aqui em Minas, temos acesso mais em São Paulo, às vezes as entradas, né, são mais facilitadas. Até tivemos alguns contatos através da EJ de outras regiões, mas que acabaram não respondendo, né? Mas acredito que principalmente essa questão realmente que necessite alguma plataforma, e às vezes a gente montar, né? Até uma vontade nossa, ter alguma forma de contato de todas as EJs. Então, ter uma lista com o nome, o e-mail de contato, um telefone, um site, para que a gente consiga, para que então, não só nós, como qualquer outra pessoa, né, tenham acesso ao nome e ao contato de qualquer um que forem precisar. Então, acho que essa até é uma vontade nossa aí, da Gisele, junto com a Gisele, a gente ampliar e a gente conhecer, conseguir encontrar cada vez mais, né? Para que a gente possa montar isso. Para fazer o retrato do país todo. Exatamente. Mesmo, né? Você falou lá que tem 32 empresas juniores, né, no Brasil. Então, acho que é legal. E a gente que tem contato com empresa júnior, fez parte ou não sabe o quanto a empresa júnior... Você trouxe dados que a gente, no dia a dia, a gente sabe, a gente vê, mas você trouxe aí o quanto quem participa, o interesse, quem participou de diretoria dos projetos, vai ter essa ligação com a gestão, muito legal. Acho que você trouxe dados para sustentar alguns pontos que a gente sempre soube. Parabéns, Daniel, parabéns mais uma vez ao grupo, parabéns para todos vocês. Muito legal o trabalho que você apresentou aqui para a gente. Obrigado. Muito bem. Então, agora, nossa quarta apresentação, né? A professora Flávia, a gestora do esporte no Brasil. Perfil, atuação e competências. Então, a professora Flávia vai fazer a sua apresentação. Aqui, tudo pronto. Ok, obrigada. Fique à vontade com a apresentação. Obrigada, Evandro. Eu vou fazer uma tentativa, mas já tenho aqui o plano A e o plano B. Vou ver se eu consigo já direto fazer a apresentação, senão a Cacilda vai me ajudar aqui a compartilhar o arquivo. Então, vamos lá. Primeira tentativa. Já foi. Olha só, viu? Na hora H tudo dá certo, porque no ensaio eu tive um probleminha técnico, mas agora está tudo bem. Bom, então boa tarde a todos e a todas. Eu vou apresentar então essa pesquisa, né? Ou comentar sobre essa pesquisa do gestor do esporte no Brasil. Flávia, acho que só porque ele está pequenininho, se conseguir ir ali embaixo, do lado de onde está o sinal de menos, isso, aí vai ficar certinho. É que eu estou vendo em tela cheia, mas vocês não, né? Então, isso, acho que consegue clicar aí. Aconteceu no dia do ensaio. Não, ali do lado, no sinalzinho de menos, então. Isso, perfeito. Aumentou. Então, eu vejo em tela cheia, vocês estão vendo? Não está em tela cheia, mas agora aumentou, dá para a gente ver. Está cortando um pedaço da apresentação. Tentar aumentar o máximo possível. É possível seguir assim? Da minha parte, sim, eu estou conseguindo ver direitinho aqui. Não está em tela cheia, mas está num tamanho legal, que dá para ver. Vamos ver se... porque eu não sei, meu computador tem essa limitação, já aconteceu em alguns outros eventos, mas caso não fique claro, a gente depois muda o formato. Então, como eu disse, esse é um trabalho de um grupo. A Gabriela, para quem viu a apresentação dela, já deu um spoiler, né? Então, foi um projeto desenvolvido com base nas metodologias ágeis, com todos aqueles sprints, aquelas equipes, enfim. E, por limitação do Congresso, a gente está apresentando aqui em nome com 5 colegas, a professora Cacilda, eu, o professor Ari Rocco, que é do Lagecom também, a Tatiana Oliveira, que é doutorando lá da IFE, e a Cristiane Trombini. Mas, obviamente, teve um grupo muito maior de pessoas no desenvolvimento desse projeto, né?
Então, além do grupo da professora Cacilda, que ela está representando, da UEM de Divinópolis, nós temos na EFE um laboratório que tem 2 grupos de estudo, e é o grupo de estudos em pesquisa em gestão do esporte, o GEPAI, que está desenvolvendo esse projeto. Bem, como ele nasceu, né? Durante a minha atuação já de alguns anos na área de orientação, de docência, nós sempre nos deparamos com essa figura do gestor, procuramos entender quem era esse gestor do esporte no Brasil, praticamente qualquer trabalho, desde graduação até de doutorado, se procura, né, quando se tem uma amostra, traçar esse perfil de quem a gente está entrevistando ou de quem a gente está levantando dados, enfim. E, durante esses anos, a gente percebe, então, que tem uma série de estudos, mas que a gente ainda não tem muito caracterizado quem é o gestor do esporte no Brasil, que perfil que ele tem em relação a vários aspectos. Houve algumas tentativas muito importantes, que são alguns estudos de revisão que foram feitos, estão citados aí 2, mas existem outros, né? E que esses estudos analisaram criticamente já a literatura que existia especificamente em relação ao perfil do gestor, e demonstrando que tem vários anos de publicação, muitos autores, mas estudos com objetivos diferentes, métodos diferentes, amostras diferentes, alguns focados em alguns contextos profissionais, enfim. E também em relação a variáveis estudadas que não se padronizavam, né, nesses estudos, o que acabava limitando um pouco algumas comparações, né, e assim a gente conseguir dizer qual é o perfil dos gestores do esporte do Brasil. Alguns outros mais focados em estudos de habilidades do gestor, outros em relação à formação, que cursos que existem, que formação existe no país, discutindo com a literatura internacional, como foi falado já em um trabalho também da monitoria, né, que competências deve ter um gestor do esporte, que precisam ser desenvolvidas nos próprios cursos de formação. Então, essa é uma problemática bastante ampla, né, que nos levou a, como eu falei, basicamente através desses estudos de revisão, encontrar algumas limitações mesmo, então, para se traçar esse perfil. Então, são bases de estudo diferentes, amostras diferentes, estudos de caso, às vezes perfil, né, que tem um perfil de gestor de uma modalidade ou de um segmento, mas aquilo não representa o segmento como todo, enfim, estudos muito segmentados por área, instituições públicas, privadas. Então, a gente, né, reafirma essa dificuldade, e essa dificuldade, vamos dizer que a área nova no Brasil, no país, mas também tem outros países, até tem um exemplo aí do estudo da Espanha, que o autor, agora relativamente recente, também destaca isso, né? A falta de aspectos metodológicos e de se ter parâmetros mais gerais para se ter um perfil do gestor. Então, isso tudo nos motivou, né, a começar essa empreitada, que seria identificar e descrever o perfil, então, do gestor do esporte no Brasil. E a primeira coisa que a gente fez e discutiu no grupo, né, e lógico, a partir da literatura, é se conceituar o que é esse gestor, né? Então, ele pode estar atuando em qualquer nível hierárquico, desde o mais operacional até o mais estratégico, tem vários cargos, e a gente, para essa pesquisa, considerou que é o indivíduo acima de 18 anos que pode ser considerado um profissional e um gestor. Então, foi um recorte que a gente fez conceitual do quem é esse gestor. E, especificamente, então, a gente se propôs a levantar esse perfil sociodemográfico profissional, o nível e áreas de formação, que setor ele atua, as atividades que ele desenvolve, né, e depois fazer uma análise por áreas, por setores, né, o que ele atua, o que ele faz enquanto gestor, e também pedir a percepção dele a respeito das competências, porque na revisão de literatura ainda a gente tem pouca coisa, mesmo internacionalmente, que define o que são competências do gestor. E o que a gente tem visto que é uma tendência, depende, né, do setor que ele está atuando, do nível hierárquico que ele está atuando, então é um conceito muito aberto, então a gente optou por levantar essa percepção, a opinião deles, e depois, obviamente, no tratamento dos dados, a gente vai tentar tratar e ver se consegue chegar a alguns
algumas características, por exemplo, de competências de quem está na área pública, de quem está na área privada, quem está no setor sem fins lucrativos, no setor educacional, enfim. Então, a gente a gente definiu que é um estudo exploratório, descritível, uma pesquisa de campo e, essencialmente, ou fundamentalmente, quantitativa. O instrumento, então, isso era uma das grandes dificuldades, né? Cada estudo de revisão ou cada estudo sobre perfil do gestor usava um determinado instrumento, algumas variáveis, outros não. Então, nós fizemos também, construímos, né, um instrumento a partir desses estudos da literatura e fizemos uma validação junto com 5 experts quanto à clareza e pertinência das questões. Acatamos algumas sugestões que foram feitas por esses experts e fizemos, não podemos nem chamar de um piloto, mas fizemos um teste mais operacional com os próprios integrantes do grupo para ver a funcionalidade e ele foi feito está disponibilizado no Google Forms. A população, a Gabi já falou, a gente tinha um time, né, nas metodologias lá dentro do grupo que levantou, né, procurou todos os dados disponíveis. A gente sabe que o Brasil não é muito bom de ter dados e ter acessos, mas para mapear as organizações onde podem estar atuando esses gestores, né? Então, em sites, em bancos de dados, CES, conselho de classe, enfim, todo tipo de organização que a gente sabia que poderia ter, ou entidade que poderia ter organizações esportivas, e, em princípio, se mapeou aí 99.099 organizações esportivas nos 4 grandes setores que a gente se baseou a partir de um estudo aí de Mazei e Bastos: o público, o privado sem fins lucrativos, o privado com fins lucrativos, comerciais lucrativos, né, e o educacional, que abrange o escolar e universitário. E a gente se propôs a, colocando o projeto, divulgando a pesquisa, ver se a gente consegue aí 10% de profissionais que atuam nessas organizações, entendendo que numa organização pode ter mais do que um, e muitas das organizações têm mais do que um gestor. Então, o número de gestores talvez seja muito maior do que essas 90 mil organizações, né? Em cada organização pode ter 3, 4, 5, 10 gestores. Bom, a análise vai ser feita por estatística descritiva, né, usando aí as ferramentas adequadas para os cálculos, e todo esse procedimento e o projeto todo foi submetido ao Comitê de Ética e aprovado no Comitê de Ética da Universidade Estadual de Minas Gerais. Bom, o que eu vou apresentar agora são alguns resultados preliminares. A pesquisa está em andamento, né? E não dá tempo de apresentar todos, porque eram 50 e tantas questões, né? Então, vou me ater mais às do perfil mesmo sociodemográfico e de formação. Temos aí resultado de gênero, maioria do sexo masculino, de raça, maioria raça branca, a distribuição da idade de quem respondeu até o momento, tem uma concentração aí nessa faixa entre os 30 e 60 anos, 35, na verdade, 60 anos, olhando melhor o gráfico agora. Em relação à escolaridade, a grande maioria com ensino superior completo ou equivalente. Perguntamos, então, em que ele é formado, né, para quem tem o ensino completo, a maioria em educação física, seja licenciatura plena ou bacharelado em educação física, se concentrando nessa área, que isso a literatura até já apontava um pouquinho, aqui no Brasil, né, uma realidade nossa, já que a gente não tem um curso de gestão do esporte na nível de graduação, já tivemos, mas na graduação a gente tem o tecnológico, né, e que está aqui também, tem alguma representação, um percentual também, como outros estudos já apontaram, de formandos em administração, mas a soma dos percentuais nos cursos de educação física, então parece que é uma tendência de termos aí essa responsabilidade de formar gestores de esporte no Brasil. Em relação à pós-graduação, que era a pergunta seguinte, também bastante marcante a especialização em educação física ou administração. Alguns outros estudos já tinham apontado nisso, parece que essa tendência continua, né? O mestrado acadêmico, isso é uma realidade que eu vou falar particularmente, mas que a gente vive lá na USP, professor Ari também, quer dizer, uma demanda, às vezes a pessoa não quer fazer o mestrado para ser um pesquisador ou para ser
para ser um docente da área, mas ele quer adquirir conhecimentos para atuar na prática, já que a gente também não tem muitos MBAs disponíveis. O papel que exerce na organização, até agora, né, o maior percentual que respondeu foram diretores técnicos e gerentes administrativos. Por enquanto, também, a maior parte dos respondentes são de entidades sem fins lucrativos, que é uma população grande mesmo, é um percentual grande daquela população que a gente levantou. A forma de contratação formal, a maioria aí de CLT, mas a gente vê aí uma diversidade, né, de terceirizados, de autárquicos, de consultoria, enfim, a prestação de serviço, tem várias formas de contratação. E em relação àqueles 2 pontos, das atividades exercidas e da importância das competências, eu listei aí só para ilustrar, né, essas competências e essas atividades a gente levantou da literatura, e como eu disse, foi confirmado lá pelos experts. Agora, o que tem nos chamado a atenção, que aí eu acho que tem uma implicação metodológica, é algo para a gente refletir já, é que 71% das pessoas que acessaram o questionário não responderam essas questões. Elas foram até aquelas questões gerais de perfil. Na realidade, a gente está avaliando isso, o questionário tem muitas questões, mas são questões rápidas de só clicar, né, de só optar. Nós fizemos vários testes, não é uma pesquisa que não leva mais do que 10 minutos para responder, e a gente está agora se questionando e discutindo o que está acontecendo, que as pessoas chegam nessa fase do questionário e não respondem. Mas temos resultados, como eram muitas variáveis, eu achei que hoje não daria para a gente trazer, e como a pesquisa está em andamento, depois a gente vai divulgar com certeza. Então, parcialmente, o que a gente conclui do que já tem um pouco mais evidente desse número que respondeu até agora? Alguns padrões de escolaridade, de formação, como eu já tinha comentado, né, de gênero, dominância de gênero masculino, que no esporte como um todo e na gestão também isso já tem sido bastante discutido, e a questão do acesso, né, às etnias, aí, a raça branca predominando. O que a gente vislumbra, né, com o encerramento da pesquisa, quando a gente atingir lá a amostra mínima, né? Algumas implicações práticas, como orientar os próprios conteúdos para a formação, principalmente naqueles em relação às competências e atividades exercidas. Se a gente conseguir, né, bons resultados, aí acho que já vai poder nortear, né, os docentes das disciplinas dessa área e cursos de MBA, de especialização. Vemos uma implicação prática que as próprias organizações, quando a gente conseguir resultados segmentados, tenham uma melhor ideia de perfil de competências para aquele tipo de organização, como, por exemplo, uma organização privada sem fins lucrativos, ou na área de marketing, ou na área de academia, de fitness, enfim. E, teoricamente, a gente pretende, né, estamos ainda avaliando, que esse seja um instrumento, depois que seja disponibilizado, para que a gente, daqui para frente, os próximos estudos possam usar como referencial, para a gente começar a ter também resultados mais comparáveis, vamos dizer assim, né? E aplicáveis em toda e qualquer, ou na maioria das pesquisas sobre gestão, não só sobre perfil, mas sobre gestão do esporte também. Quando alguém está estudando um assunto e tem uma população, para caracterizar o perfil do seu respondente, por exemplo, pode ter esse parâmetro como um instrumento de inspiração aí para selecionar variáveis. E, então, agradecemos muito a escuta, e, como a Gabi já fez também, estamos convocando que todos vocês que são gestores ou que conheçam gestores, divulguem a pesquisa para a gente atingir aí a nossa meta em termos de amostra. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Estou às ordens aí para as perguntas que vierem. Obrigado, professora Flávia, parabéns pelo trabalho, né? Conheço um pouquinho dessa pesquisa, né? Muito boa apresentação dos dados preliminares, tomara que consiga aumentar o número para a gente ter essa análise bem mais consistente.
professora Gisele levantou a mão, passo a palavra. Parabéns, Flávia e grupo, pelo trabalho, né? Acho que isso era um levantamento assim super necessário, importante. Então, parabenizo mesmo a iniciativa, né? Acho que talvez vai responder muitas das coisas, né, que a gente vem aí debatendo internamente. Enfim, quem que vai realmente, quem hoje tem essa responsabilidade de formar, né, o gestor ou a gestora, né? Então, acho que talvez partindo desse estudo diagnóstico, talvez a gente minimize algumas angústias aí, enfim. Então, parabéns pelo trabalho. Minha questão, Flávia, é só assim, né, uma dúvida mesmo enquanto o desenvolvimento do instrumento, porque assim, é uma pesquisa inédita, é uma pesquisa que acho que vai marcar historicamente aí como os seus trabalhos, né, vão ser assim referência aí para muitos anos. E assim, ela vem num momento assim que a gente vem discutindo a importância dos estudos diagnósticos justamente para pautar as ações gestoras, né? Então, mas mais ainda, né, a gente ainda tem uma fragilidade em estudos de acompanhamento, né? Então, a minha pergunta é, nesse banco, né, que vocês vão ter um banco aí gigantesco, vocês pensaram assim, em alguma forma de registro dessas pessoas que estão respondendo, para, por exemplo, aí uma segunda rodada de acompanhamento, assim, vamos pensar, 71% não respondeu agora das competências, então talvez, assim, vamos pensar assim que daqui 3 anos a gente, né, tem aí um acompanhamento se a área realmente vem evoluindo, enfim, eu acho que realmente seria um passo interessante, né, no sentido de acompanhar mesmo, acho que isso é uma coisa que a gente ainda tem pouco, né? Mas parabéns pelo trabalho e, assim, também coloco à disposição, que eu estou divulgando pra caramba, então você vai ter muito gestor de Uberlândia aí por respondendo, eu espero. Aliás, obrigada, Gi, né? É o trabalho de um grupo, realmente partiu de uma angústia de vários de nós, né? De toda vez que a gente vai, e demanda, né? Até hoje, eu fiz uma pesquisa em 2010 sobre o perfil do gestor de fitness, até hoje eu recebo minha pessoa, a senhora tem um questionário que a senhora usou aquela época, né? Bom, enfim, então é uma das metas que eu coloquei, não só eu, mas o grupo acolheu, de deixar isso, né, como uma contribuição. Essa questão do acompanhamento é uma questão que em outras pesquisas a gente já discutiu muito e, sinceramente, nos falta perna, em termos tecnológicos, né? Mesmo na Universidade de São Paulo, a gente não teve até agora suporte para se lançar uma pesquisa. Quando a gente fez a do fitness, por exemplo, e teve um número muito grande, a minha ideia era assim, que todo ano o cara entrasse lá, o dono da academia, atualizasse os dados. Agora eu estou faturando mais, agora, né? Para a gente realmente ter, né, a dinâmica disso. Confesso que falta para a gente suporte, aporte, conhecimento, né, para isso. Então, a minha ideia, o que eu vislumbro, aliás, antes de fazer outra meia-culpa, hoje é o dia dos meia-culpa, esqueci de colocar na apresentação, ia falar e esqueci de falar que a gente conta com o apoio da Abragesp, que está sendo fantástico, independente das pessoas, né? Da atual presidente, do ex-presidente, que nós estamos aí com os dois acompanhando o Congresso, né? Então, nós temos o apoio institucional da Abragesp, e, de repente, a gente pode tornar este um projeto da Abragesp. A gente doaria, né? Doaria essa fase da pesquisa, que a gente está definindo ainda, ela vai continuar até a gente atingir um número legal, e a gente pensar mais para frente disso ser um instrumento dentro da própria Abragesp, que a Abragesp aí, daí para frente passe a acompanhar esse perfil, né? Não só de associados, mas, enfim, vamos conversar dessa parceria aí. E aí tem muitas ideias, né? Porque aí pode ser o próprio banco, assim, vamos fazer curso de capacitação, né? Então, acho que, assim, é uma pesquisa que é realmente urgente, e parabéns. O que a gente está tirando é um retrato, né? Sim. O ideal seria a gente ter esse acompanhamento, sem dúvida. Não, mas ótimo. Parabéns. Obrigada. Vamos falando. Em nome de todo o grupo, de todos os times lá que a Gabi o time de vocês está cada vez mais... Da transparência, da população que levantou esses dados. Gente, a dificuldade que a gente tem
de encontrar dados, né? Quantas escolas, não sei, quantas instalações esportivas tem no Brasil? Não existe esse número em lugar nenhum, né? Então, esse grupo foi atrás, foi muito legal, assim. E é o grupo de uma mulherada, né? Tô vendo aí, então tô não, ainda não somos maioria, mas já estamos muito bem representados. Muito bem. Obrigada. Parabéns. Obrigado, Gisele. Mais uma vez, parabéns, professora Flávia. Os 71% também me chamaram muita atenção, né? Até anotei nas minhas anotações aqui, eu coloquei 71% não responderam ali, né? E acho que um outro ponto também, a maioria de entidades sem fins lucrativas, né? Também me chamou a atenção, que, de novo, né? A gente imagina, mas agora está tendo esse diagnóstico. Realmente, o esporte foi abraçado pela sociedade civil, terceiro setor, né? Então, acho que são dados muito bacanas e parabéns pelo trabalho mais uma vez, Flávia. Muito bom. Parabéns ao grupo todo. Então, tá bom. Obrigado, Flávia. Vamos então para o Felipe, né? O Felipe, mais um trabalho. Felipe Nascimento está por aqui. Sim, boa tarde. Boa tarde. Gestão do esporte paralímpico. Análise das ações realizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para o desenvolvimento da pesquisa científica e capacitação profissional. Muito bem, Felipe. Está contigo. Vou apresentar aqui só um segundinho. Aí. Tá dando para ver já, certinho? Sim. Perfeito. Então, começando aqui, né? Eu me chamo Felipe Nascimento Pereira, sou graduando do curso de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. Também faço parte do grupo de pesquisa em saúde, em gestão do esporte, saúde e lazer, que é o GERE. E juntamente com a professora doutora Gisele Helena Tavares e o graduando Lucas Ramos Rodrigues, estou aqui para apresentar o nosso projeto sobre gestão do esporte paralímpico, análise das ações realizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro para o desenvolvimento da pesquisa científica e da capacitação profissional. Então, para começar o nosso trabalho, a gente tem que introduzir algumas coisas. O esporte paralímpico brasileiro, ele nas últimas décadas, ele tem demonstrado um desenvolvimento muito grande quando a gente observa as suas conquistas, e especialmente nas Paralimpíadas de Verão. O próprio CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele em 2020 fez um levantamento e foi observado que o Brasil ele teve uma crescente muito grande a partir das Olimpíadas de 1996, das Paralimpíadas, né? E teve o seu maior crescimento, o seu ápice no ganho de número de medalhas em 2016. Marx e Fleury, em 2013, eles identificaram que essas conquistas que o Brasil conseguiu têm relações, sim, com a boa gestão que o CPB ele tem em relação a projetos, investimento nas atividades paralímpicas e contratações de profissionais capacitados, né? E, além disso, Haidt e colaboradores, em 2016, eles observaram que, justamente, os profissionais capacitados que estão presentes nos times, nas seleções, eles são peças fundamentais para o desenvolvimento e a dedicação do profissional e a dedicação profissional do atleta. Além disso, também, né, existe o modelo SPLIS. O que é o modelo SPLIS? Em inglês, ele é a tradução para Sports Policy Leading to International Sports Success, e ele foi desenvolvido por Debaucher, Denop, Van Bottenburg e Schible em 2016. E esse modelo ele tem como foco evidenciar os fatores determinantes no sucesso esportivo. E dentro dele, a gente pode elencar o 7º pilar, que ele se remete justamente, né, ao desenvolvimento e o suporte para os técnicos, e o 9º pilar, que ele trata sobre justamente o fomento à pesquisa científica e à inovação científica também. Então, tendo isso explicado, a gente pode elencar aqui quais são as estratégias e iniciativas que o CPB ele desenvolve em prol dessas temáticas.
sendo elas a Academia Paralímpica Brasileira, a APB, que foi criada em 2010, com o foco, né, na produção e na divulgação científica e tecnológica para o esporte paralímpico, e também a Educação Paralímpica, que é a EEP, que antigamente era um braço da Academia Paralímpica Brasileira, mas hoje ela é uma entidade própria. Ela foi criada em 2017 e ela é direcionada principalmente para a formação dos técnicos, classificadores e árbitros do contexto esportivo do esporte paralímpico. Além de tudo isso, com motivação, eu mesmo desenvolvo um trabalho de conclusão de curso baseado no esporte paralímpico, na gestão e nos processos que se tratam sobre a capacitação de treinadores e quais são os gestores que estão à frente disso, por exemplo, no Comitê Paralímpico. Além disso, eu também sou membro da Husport Empresa Júnior, de Educação Física da Universidade Federal de Berlândia, e nós fizemos um podcast com a professora Patrícia Silvestre, onde ela já foi participante como professora da Educação Paralímpica, e ela nos trouxe uma exploração muito maior do que se trata, né, a Educação Paralímpica, as capacitações, a pesquisa científica, o que só fez a gente querer mais se aprofundar nesses temas. Então, como objetivo desse estudo, a gente tem que realizar um levantamento de quais são as ações e os processos que o CPB pratica dentro das entidades da Academia Paralímpica e da Educação Paralímpica, e que visam a promoção de pesquisa científica e capacitação profissional. Então, com o método e análise de dados, né, a gente tem aqui uma pesquisa do tipo documental, de acordo com o Gil, em 2008, e a base para isso foi o próprio site oficial do CPB, que é o cpb.org.br. E dentro dele a gente tentou objetivar os tópicos que tratassem da Academia Paralímpica e da Educação Paralímpica para coletar todas as informações. Já para a análise de dados, né, a gente utilizou a análise de conteúdo, de acordo com Bardan, em 1977, onde através de processos sistemáticos e objetivos dos conteúdos, é possível obter indicadores que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou recepção das mensagens analisadas. Então, a parte de resultados e da discussão, eu irei dividir em duas partes. A parte que a gente encontrou da Academia Paralímpica Brasileira e depois, em seguida, da Educação Paralímpica. Então, em relação à Academia Paralímpica Brasileira, a gente encontrou no site um regimento interno da entidade que elencava quais eram os procedimentos, quais os processos que a Academia Paralímpica realizava e o que ela realizava para o desenvolvimento da pesquisa e tecnologia. Coisas importantes a gente encontrou que foram os pontos de parcerias com instituições de ensino superior, como por exemplo a UF, institutos de pesquisa e também de academias paralímpicas de outros países. E sempre era o trabalho de oferecer o apoio a pesquisadores e dar suporte científico para as seleções brasileiras paralímpicas e também ao esporte escolar e universitário. Dentro do regimento, né, do regimento interno da Academia Paralímpica, a gente também conseguiu encontrar quais formas ela desenvolvia essas iniciativas, por que meios ela difundia isso. E nós encontramos os congressos, os seminários e as publicações de livros e artigos. Quando a gente se aprofundou nos congressos, né, a gente encontrou o Congresso Paradesportivo Internacional. No site do CPB, haviam apenas os anais das últimas 4 edições do Congresso Paradesportivo, sendo que a última delas observou-se lá que era de 2014. Também havia um link para a inscrição do evento de 2018, mas apenas isso. Em relação aos seminários, foi encontrado o Seminário Paralímpico Escolar, tanto o regional quanto o internacional, e os dois já tinham ocorrido 2 edições. E, além disso, também foram encontrados os links que levavam aos sites dos próprios seminários. E, por fim, foram encontradas as publicações de apenas duas coisas, que eram um guia nutricional para o esporte paralímpico e um guia de saúde do cadeirante. Mas, além disso, foram apenas essas coisas. Em relação aos resultados da educação paralímpica, não foi encontrado nenhum tipo de regimento interno ou estatuto que versasse ou falasse sobre a educação paralímpica. Tinha apenas um texto introdutório
que apontava a ação paralímpica e também colocava links para credenciamento das instituições para que elas pudessem realizar os cursos de habilitação técnica. Um outro ponto muito importante encontrado, né, no site do CPB era um link que levava para o site da Educação Paralímpica, que é o educaçãoparalímpica.org.br. E nesse site, era, assim como na Academia Paralímpica, eram elencados quais eram os meios por qual ela difundia o seu objetivo, que era de capacitação. E neles foram encontrados os cursos de capacitação. Então, foram encontrados um curso de capacitação no modelo presencial, onde tinha um ativo atualmente. Foram encontrados 3 cursos online via videoconferência, um curso de ensino à distância, e nesse é importante destacar que, para que fosse realizado esse curso de ensino à distância, o CPB ele teve o auxílio do Ministério da Educação para utilizar a plataforma Avamec, que é uma plataforma que agrega cursos de diversas áreas do conhecimento. Então, como o estudante ele vai apenas estudar no seu tempo, na hora que ele quiser, da sua forma, então ele tem a Educação Paralímpica ele tem esse auxílio do Ministério da Educação. Além disso, também foram encontrados 26 cursos que já estão encerrados, e imagina-se, né, que o fato desses cursos serem a maioria online ou por ensino à distância é justamente pelo caso da situação sanitária da crise de Covid-19 no país. Além disso, a gente tem que ressaltar que em nenhum momento, seja no site do CPB ou nos links da Academia Paralímpica ou do Comitê da Educação Paralímpica, foram encontrados quem eram os responsáveis por essas entidades, quem eram os gestores, quem eram os coordenadores que estavam à frente desses projetos. Como conclusões, né, nós podemos observar que, a partir dessa análise que nós realizamos, é possível identificar a importância das ações que o CPB realiza tanto pela APB quanto pela EP. E tendo como base os pilares que citamos do modelo SPLIS, os pilares 7 e 9, é possível sim afirmar que, em parte, o sucesso do Brasil nas Paralimpíadas pode sim advir dessas iniciativas que procuram promover o desenvolvimento de várias atividades de capacitação profissional e do estímulo e produção da divulgação científica e tecnológica. A gente observa também, né, que essas práticas elas são relativamente novas e provavelmente maiores evoluções e divulgação desses projetos seriam coisas muito viáveis para que alcancem mais pessoas futuramente. E, por fim, como implicações teórico e práticas, a gente identifica que mesmo que as ações desenvolvidas na Academia Paralímpica e na Educação Paralímpica elas sejam valiosas, ainda assim podem ser feitas melhorias em diversos âmbitos desses projetos. Por exemplo, o site do CPB ele ainda carece de algumas informações muito importantes ou que ainda não estão atualizadas. E isso seria importante para que o público, cada vez mais o público consiga conhecer essas ações, para que seja possível atingir também o público-alvo, como estudantes da educação física, formados e pessoas que tenham interesse em trabalhar com esporte paralímpico. E, por fim, essas mudanças e o constante investimento nessas áreas, elas podem gerar grandes oportunidades para que o esporte paralímpico ele sempre cresça mais no Brasil. Aqui estão as referências que a gente utilizou para o nosso trabalho. E fica aqui meu agradecimento final ao Congresso, ao CBGE. Fica aqui um agradecimento também para a UFA, a qual eu faço parte, e em especial ao Grupo de Pesquisa GERE, que, junto com a colaboração e a ajuda dos membros, sempre permite que pesquisas como essa sejam possíveis de ser feitas. Parabéns, Felipe, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho seu, do grupo, da professora Gisele. E agora eu deixo aberto para perguntas, comentários, dúvidas. Ô, Felipe, eu vou começar então, né? Eu vejo assim, eu tenho uma ligação maior com a parte do olímpico, né? O paralímpico, eu conheço pessoas, tudo, mas eu tenho uma ligação com o olímpico. E eu até fiz uma anotação aqui, na questão de transparência no
no Paralímpico ele ainda está muito atrasado, né? Questão de governança, transparência no Paralímpico. Até a estrutura do Paralímpico é diferente do Olímpico. No Olímpico nós temos confederações, o Paralímpico ele é mais centralizado. Então, não sei se esse ponto você colocaria aí como que deva melhorar, né? E a questão dos cursos também, né? Eu acho que o Paralímpico ele melhorou bastante nos últimos tempos, né? O oferecimento de cursos, você trouxe Academia Paralímpica, eles têm níveis, né, de cursos, né? Treinador nível 1, nível 2, nível 3, acho que acaba no 3, né? Você vai poder responder melhor que eu, talvez você tenha visto. Eu não vou lembrar muito bem do Paralímpico, né? E eu acho que isso tem proporcionado um avanço, como você bem disse, né? Mais pessoas capacitadas para trabalhar com o Paralímpico e com certeza tem contribuído para os resultados, né? O Paralímpico tem conquistado ótimos resultados aí. A gente tem fatores para considerar, são da participação brasileira e tal, mas eu acho que não é nenhuma pergunta, é contribuir com o seu trabalho, né? A questão do esporte, eu tenho uma relação aí com o esporte, então acho que é interessante. Você falou e eu anotei aqui. O Paralímpico precisa ter um nível de maturidade maior em relação à governança e transparência. Eu acho que esse é um ponto que o Paralímpico poderia melhorar. Então, Sim, com certeza. Uhum. Com certeza, porque na minha visão eu acredito que esses dois pontos, tanto dos cursos como também da transparência, elas se ligam, porque se é necessário que existam mais profissionais capacitados trabalhando nesse contexto, é preciso que exista uma transparência para que os profissionais que já estão formados, eles conheçam quais locais eles podem ser inseridos, aonde ele pode trabalhar, quais atividades que ele pode desenvolver, porque justamente em diversos artigos que a gente encontra, os próprios atletas paralímpicos, eles deixam bem claro que a existência dos técnicos que são capacitados, que conseguem trabalhar bem com o esporte paralímpico faz total diferença, não só na retenção desse atleta, para ele continuar trabalhando com o esporte, para ele ser um atleta, para ele se desenvolver, como também, né, para ele crescer cada vez mais e ter mais desempenho. Então, com certeza, isso é uma coisa que pode melhorar muito. A transparência para entender aonde os profissionais podem se inserir é uma coisa que faz total diferença, com certeza. Felipe, nós temos uma pergunta no chat aqui, Sumar Gomes. Felipe, há alguma diferença no processo de pesquisa na gestão do esporte paralímpico e na outra população olímpica? Com certeza. Igual ele pergunta aqui, igual você mesmo falou, Evandro, do esporte olímpico e da população olímpica, né, que eu vou chamar do esporte padrão, da Olimpíada padrão. Ela eles chamam de convencional, Isso, né? Convencional. Tem uma diferença muito grande justamente na transparência. No esporte olímpico, você consegue ter lá os dados certinho, as observações, os links, os canais de contato que você precisa entrar, para você conseguir entender como funciona. Mas no esporte paralímpico é algo muito embrionário, vou dizer assim, porque mesmo procurando artigos sobre o esporte paralímpico e o esporte olímpico, você consegue encontrar artigos de gestão, por exemplo, muito mais de esportes olímpicos do que esportes paralímpicos. O modelo SPLIS, por exemplo, ele não é adequado ao esporte paralímpico em si, ele é adequado ao esporte convencional olímpico. Tanto que um dos artigos que eu mais utilizo no meu trabalho de conclusão de curso é o artigo da Jaqueline Patatas, que ela fala sobre um modelo diferente para trabalhar o esporte paralímpico baseado no modelo SPLIS. Então, até não só o jeito de se trabalhar é diferente, como as informações que existem são de magnitudes diferentes. Você tem muito mais informação sobre o esporte olímpico do que o esporte paralímpico. Legal. Só, acho que colaborando, a estrutura do
do Paralímpico, da prática esportiva, ela é muito mais centralizada, né? A prática dos os atletas, né, de paralímpicos de melhor nível, eles têm uma obrigatoriedade de treinarem no centro paralímpico, né? Enquanto eles estão agora começando a pensar numa descentralização dos centros de treinamento paralímpico. Já o olímpico, não tem tentativa de juntar todo mundo que vai conseguir ir no esporte olímpico, né? Para viajar para uma competição já é difícil juntar todo mundo, imagine todos treinando no mesmo local. Sim. O Paralímpico está nessa fase agora de descentralizar. Então, a isso, Felipe, acho que pode contribuir aí para pesquisas futuras suas. Vão ter mais centros de treinamento paralímpico espalhados pelo Brasil. Então, isso acho que pode contribuir para um aumento disso, né? Enquanto hoje estão todos treinando lá no mesmo local, Centro Paralímpico, que é ali em São Paulo. Com certeza, com certeza. Muito legal. Mais alguma pergunta? Nós temos um tempinho a mais. Quem tiver interesse, mais uma vez parabenizando o Felipe, ao grupo, pela pesquisa. Agradeço. Não? Então, acho que parabéns, Felipe. Chegamos agora ao encerramento, então, dessa nossa sessão de apresentações. Parabenizo a todos, a todas que apresentaram, todos e todas que estiveram presentes, prestigiando os colegas, trabalhos excelentes, ótimas apresentações. Gostaria aqui de deixar mais uma vez meu agradecimento ao professor Mazei, que me fez o convite. Parabéns pelo evento da Abragesp. Agora nós vamos ter a continuidade das apresentações, dos trabalhos, né, das palestras que nós vamos ter no Congresso. Então, parabéns a todos e obrigado pela participação e presença.